meu nome é Sargento Rose Pierce. Aos 27 anos, após 8 anos de serviço no Exército dos Estados Unidos, voltei para casa com meu uniforme de serviço militar classe A. Não para um desfile, mas para enterrar minha avó, a última pessoa que me amou incondicionalmente. Na fria sala de estar do Rancho Blackwood, um lugar que antes cheirava aos doces da minha avó, agora só restava o perfume barato de Morgana, a mulher que meu pai trouxe para casa. Quando a advogada terminou de ler o testamento, deixando todo o rancho para mim, ela deu um sorriso descarado, colocou a mão na barriga e anunciou a todos: bem, isso resolve. Esta casa precisa de uma matriarca de verdade, não de um soldado que nunca está por perto. Meu pai, Alistair, nem olhou para mim. Virou-se e murmurou, alto o suficiente para eu ouvir: você a abandonou quando ela mais precisava de você. Este é o preço que você paga. Senti um nó na garganta, mas um soldado não chora. Antes de contar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários. Curta e inscreva-se se você já se sentiu um estranho em sua própria casa. E se você acredita que as batalhas mais difíceis às vezes são travadas bem na sua porta. Os últimos enlutados finalmente partiram, seus murmúrios de compaixão desaparecendo no silêncio do vasto céu de Montana. A pesada porta de carvalho se fechou com um clique, trancando-me dentro de uma casa que não era mais um lar. Era apenas uma estrutura, fria e estranha, assombrada pelo fantasma do que costumava ser. Meu uniforme de gala parecia rígido e deslocado. Sem pensar duas vezes, minhas botas encontraram seu caminho familiar, levando-me em direção à escada, ao único lugar para onde eu pensava que ainda poderia me refugiar, meu quarto de infância. Cheguei ao topo da escada e coloquei a mão na velha maçaneta de latão. Ela não girava. Estava trancada. Por um momento, fiquei ali parado, minha mão congelada na maçaneta, o metal frio um símbolo claro da minha nova realidade. Ah, Rose querida! A voz de Morgana, docemente enjoativa, surgiu atrás de mim. O tilintar suave de chaves a seguiu. Ela estendeu uma chave brilhante, de aparência nova, que não pertencia à velha argola de ferro. Aquele é o quarto da véspera agora. Precisávamos do espaço. Suas coisas estão lá embaixo, no galpão. Olhei do rosto sorridente dela para a chave, depois de volta para a porta trancada. Não havia nada a dizer. Discutir seria um compromisso, uma concessão de emoção que ela não merecia. Então, apenas assenti, com o pescoço rígido. Peguei a chave da mão estendida dela. As pontas afiadas cravaram-se na minha palma. A caminhada até o antigo galpão de ferramentas pareceu mais longa do que eu me lembrava. O ar fresco do outono ardia em minhas bochechas. A porta do galpão se abriu com um rangido, revelando um espaço apertado que cheirava a ferrugem, terra úmida e gasolina. E lá estavam elas, minhas coisas. Uma vida embalada em meia dúzia de caixas de mudança, jogadas descuidadamente ao lado de um trator enferrujado e uma pilha de pneus velhos. Não tinham sido apenas movidas, tinham sido descartadas. Em cima da caixa marcada como fotografias e lembranças, uma pegada suja e distinta estava estampada no papelão. Elas pisaram no meu passado. Elas literalmente pisaram em minhas memórias. Meu treinamento começou. Uma voz fria e clara na minha cabeça: observe e relate. Não se envolva. Abaixei-me, com movimentos precisos e controlados, e limpei a lama seca da caixa. O simples ato de limpar a sujeira pareceu uma pequena rebelião silenciosa. A calma no meu rosto só serviu para ampliar a crueldade das ações deles. O jantar daquela noite foi uma aula magistral de guerra psicológica. O cheiro forte de bife queimado pairava no ar, um crime culinário numa cozinha onde minha avó havia produzido décadas de refeições perfeitamente preparadas. Meu pai, Alistair, estava sentado à cabeceira da mesa, devorando metodicamente um pacote de 6 cervejas Coors Light, com os olhos fixos no vazio. À minha frente, Vesper, filha de Morgana, estava grudada no celular, o som minúsculo e irritante de algum desafio de dança do TikTok ecoando pelo silêncio tenso. Morgana, bancando a anfitriã gentil, colocou um pedaço de carne carbonizada no meu prato.
Espero que você goste bem passada, Rose, disse ela. Minha avó costumava dizer que queimar um bife era sinal de uma mente perturbada. Cortei a carne, mastigando mecanicamente. Depois de alguns minutos de silêncio agonizante, decidi perguntar: o que aconteceu com a poltrona da vovó? Aquela que ela sempre mantinha perto da lareira, aquela onde ela se sentava todas as noites, com suas agulhas de tricô estalando suavemente, um som que tinha sido a trilha sonora tranquila da minha infância. Morgana fez uma pausa, enxugando os lábios com um guardanapo, um lindo guardanapo de linho bordado à mão, da minha avó. Ah, aquela coisa velha e surrada, respondeu ela com uma risada jovial. Céus, era uma monstruosidade. Mandei levá-lo para o lixão mês passado. Estava caindo aos pedaços. Enquanto falava, ela derrubou descuidadamente sua taça de vinho tinto. O líquido escuro pingou na toalha branca. Sem hesitar, ela pegou outro guardanapo bordado da minha avó e começou a limpar a sujeira, esfregando a mancha vermelha escura nas delicadas flores bordadas à mão. Observei-a, meus dedos ficando brancos enquanto eu agarrava o garfo. Ela não estava apenas jogando uma cadeira fora ou estragando um guardanapo. Ela estava sistematicamente apagando todos os vestígios da mulher que construiu esta casa. Ela estava salgando a terra da minha memória. Não disse uma palavra. Apenas terminei minha refeição em silêncio. Dormir foi impossível naquela noite. O silêncio na casa era mais alto que os vídeos de Vesper. Saí do galpão frio e caminhei até a varanda da frente, abraçando-me contra o vento cortante. Sob o vasto dossel estrelado da noite de Montana, vi uma silhueta familiar encostada na cerca ao fundo, Jedediah Stone. Jed era o capataz do rancho desde antes de eu nascer. Ele era um homem esculpido na própria paisagem de Montana, durão, quieto e ferozmente leal. Aproximei-me, minhas botas triturando o cascalho. Ele não se virou imediatamente. Apenas olhou para os campos escuros. Soube das notícias, garoto, disse ele, com a voz grave e rouca, áspera como cascalho. Soube do que fizeram lá dentro. Ele finalmente olhou para mim, seu rosto envelhecido marcado por uma tristeza que espelhava a minha. A Ara, ela não passou em paz. Não com eles por perto. Ele não fez perguntas. Não precisava. Ele apenas entendeu. Do casaco, ele tirou uma velha garrafa térmica de metal e me entregou. Ainda estava quente. Chá quente, disse ele. Imaginei que você ia gostar. O simples calor da garrafa térmica em minhas mãos foi a primeira gentileza genuína que senti desde que voltará. Foi uma pequena âncora em meio a uma tempestade de hostilidade. Se precisar de alguma coisa, ele disse, tirando o chapéu surrado, minha casa é logo ali na rua. Sempre. Meus dedos tremiam enquanto eu arrancava o painel solto da parte de trás do armário. Ele se soltou com um leve rangido de madeira velha, revelando um espaço escuro e oco. Alcançando o interior, minha mão se fechou em torno de algo sólido. Puxei-o para a fresta de luar que se filtrava pela janela. Era uma pequena caixa de cedro, provavelmente uma velha caixa de charutos que meu avô guardava, simples e sem adornos. No entanto, eu sabia, com uma certeza que se instalou profundamente em meus ossos, que eu estava segurando o coração desta casa. Afundei no chão frio de madeira, puxando a caixa para o meu colo. Era uma caixa de memórias. Era o tesouro que o expurgo de Morgana havia perdido. A alma de Blackwood que ela não conseguirá encontrar. Ao levantar a tampa, um aroma me envolveu, tão poderoso que foi como voltar no tempo. Não era apenas o cheiro de lavanda seca e papel velho. Era o cheiro de segurança, o cheiro das tardes de domingo, o cheiro de amor incondicional. Lá dentro, aninhados em veludo desbotado, estavam os artefatos de uma vida bem vivida, uma fotografia em preto e branco dos meus avós no dia do casamento deles, parecendo incrivelmente jovens, meu avô, Orion, bonito em seu uniforme azul da marinha, e a Ara, linda em um vestido de renda simples. Havia um pequeno cacho loiro desbotado amarrado com uma fita azul, o primeiro corte de cabelo do meu pai, e, abaixo dele, um maço de cartas presas com uma fita de cetim desfiada. Desamarrei a fita com cuidado.
As cartas estavam endereçadas a mim, Sargento Rose Pierce, no endereço genérico da minha última missão, mas nunca haviam sido enviadas. Os selos eram novos, os carimbos postais ausentes. Meu coração começou a bater forte e dolorosamente enquanto eu abria a primeira. A letra era da minha avó, elegante, mas mais trêmula do que eu me lembrava. Minha querida Rose, começava. As primeiras neves chegaram ao vale hoje. O mundo está limpo e silencioso, e isso faz meus pensamentos se voltarem para você. Sinto sua falta mais do que palavras podem descrever. Eu só queria poder ouvir sua voz. Morgana disse que você está em algum lugar muito perigoso e que não devemos incomodá-la. Ela disse que seu trabalho é importante demais. Então, vou escrever isto e rezar para que você esteja bem. Continuei lendo, com a garganta apertada. Carta após carta, contava a história dos últimos 2 anos. Ela escrevia sobre sua solidão, sobre como Morgana estava aos poucos transformando a casa, substituindo móveis confortáveis por peças frias e modernas. Escrevia sobre meu pai, Alistair, cada vez mais distante, desaparecendo em uma garrafa a cada noite. Outra carta, datada de 6 meses antes de sua morte, estava manchada com o que parecia ser uma lágrima. Ela começou a atender o telefone para mim, escreveu a Ara. Diz que é para me impedir de me cansar. Alguns dos meus velhos amigos da cidade disseram que tentaram ligar, mas Morgana disse que eu estava dormindo. Sinto-me como uma prisioneira em minha própria casa. Rose, Alistair não vê isso. Ele só vê que a casa está limpa e o jantar está na mesa. Ele não vê que a alma está sendo completamente lavada. Rezo por você todas as noites, minha doce menina. Rezo para que volte para casa logo. A mentira que meu próprio pai jogou na minha cara, você a abandonou, se despedaçou. Não, eu não a havia abandonado. Eu havia sido separado dela. Uma única lágrima quente caiu na página, misturando-se à que minha avó havia derramado meses antes. Chorávamos juntos, atravessando o tempo e a perda. Eu era seu único elo com a esperança, e Morgana o rompeu, isolando-a para que desaparecesse sozinha. A fúria fria da noite anterior começou a se solidificar dentro de mim, passando de uma emoção passageira para algo permanente. No fundo da caixa estava seu antigo livro de receitas, um diário encadernado em couro, com páginas macias e manchadas de farinha e manteiga. Folheei as páginas familiares, seus famosos biscoitos de buttermilk, o assado de panela favorito do vovô Orion, e então encontrei a página da sua torta de maçã. Enfiado no vinco, havia um pedaço de papel dobrado. Sua última carta. Minha Rose. Se você está lendo isso, então suponho que fui me juntar ao seu avô. Não fique triste. Sua força nunca esteve nos seus músculos, Rose, mas naquele seu coração firme e penetrante. Lembre-se do que o Senhor diz no livro de Isaías. Seu avô lhe deixou a terra, mas eu estou lhe deixando a força para mantê-la. Não os deixe vencer. Lembrei-me então de uma tarde fresca de outono, anos atrás. Eu tinha 10 anos, em pé num banquinho na cozinha, com as mãos cobertas de farinha, enquanto ela me mostrava como frisar as bordas da massa da torta. O ar cheirava a canela e noz moscada. Esta receita, ela sussurrou, com a voz suave e conspiratória, é o legado das mulheres Pierce. Nunca deixe que se perca, Rose. Não era apenas uma receita. Era uma promessa. Seu último bilhete não era apenas uma mensagem. Era uma ordem final, uma transferência de poder. Suas palavras me apontaram para minha descoberta final. No criado mudo ao lado da cama, exatamente onde sempre estivera, estava sua velha Bíblia King James. A capa de couro estava rachada e mole devido ao uso de uma vida inteira. Peguei-a e ela se abriu em uma página do Antigo Testamento, como se estivesse me esperando. Uma única passagem foi sublinhada com um traço cuidadoso e firme a lápis, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, sim, eu te ajudo, sim, eu te sustento com a destra da minha justiça. Li as palavras várias vezes. Para um soldado que enfrentou o medo nos desertos do Afeganistão,
que viu a morte e rezou por libertação, essas não eram apenas banalidades reconfortantes. Eram práticas, táticas. Era uma confirmação de que eu não estava sozinho naquela luta. Eu tinha Deus. Eu tinha o legado dos meus avós. E agora eu tinha um objetivo claro. Levantei-me, meus movimentos não mais cansados, mas cheios de propósito. Coloquei delicadamente as cartas, o livro de receitas e a fotografia de volta na caixa de cedro e fechei a tampa. Deslizei-a de volta para o seu esconderijo e recoloquei o painel. Seus segredos estavam seguros novamente. A tristeza ainda estava lá, um peso enorme no meu peito. Mas agora tinha uma forma. A tristeza tinha uma direção. A dor havia sido forjada em um propósito. Eu não era mais apenas um enlutado. Eu era o guardião de Blackwood. E meu dever estava apenas começando. O segredo da minha avó me deu uma missão. E uma missão é algo que eu entendo. Ela clareia a mente. Silencia o barulho. Então, aceitei meu novo alojamento no galpão sem uma única palavra de protesto. Para Morgana, era um banimento, uma humilhação final. Para mim, era uma vantagem tática, um posto avançado, uma base operacional avançada. Passei os 2 dias seguintes fortificando minha posição. O galpão empoeirado e desorganizado, que havia sido um símbolo do meu deslocamento, tornou-se meu santuário. Trabalhei com a eficiência metódica de um soldado montando acampamento em território hostil. Encontrei um velho catre de exército nas vigas, esfreguei-o e o coloquei junto com meu saco de dormir, cantos retos, cobertor esticado. Meus uniformes e roupas civis estavam pendurados em um cabideiro improvisado, perfeitamente espaçados e alinhados. Liberei um canto e montei uma pequena mesa dobrável com meu laptop e um diário de bordo verde padrão. Cada item tinha um propósito e um lugar. O caos da casa principal, os cestos de roupa transbordando, a louça suja deixada na pia, permanecia do outro lado do gramado. Ali, havia ordem. Havia controle. Meu AOB estava seguro, longe da vista do inimigo. Um lugar onde eu podia pensar, planejar e operar sem interrupções. Meus dias caíam num ritmo extenuante, uma série de pequenas humilhações calculadas, arquitetadas por Morgana. Ela me tratava como um empregado, atribuindo-me as tarefas mais exaustivas que conseguia imaginar. Eu tinha que consertar a cerca de arame farpado no pasto norte, uma tarefa que me obrigava a trabalhar horas sob uma garoa fria e persistente. Limpei as calhas, entupidas com uma década de agulhas de pinheiro e folhas molhadas. Passei um dia inteiro rachando e empilhando lenha, com o baque rítmico do machado contra o carvalho sendo o único som quebrando o silêncio. Fiz tudo isso sem reclamar. Na minha cabeça, isso não era um castigo. Era a manutenção da infraestrutura da minha base. Cada poste de cerca consertado, cada sarjeta limpa, era eu recuperando um pedacinho de Blackwood. Os ataques psicológicos eram mais sutis e muito mais irritantes. Certa manhã, passei 2 horas cortando a grama da frente. O cheiro de grama recém-cortada era uma mudança bem-vinda em relação ao mofo do galpão. O gramado parecia limpo, cuidado, como minha avó sempre o mantinha. Menos de 10 minutos depois de eu terminar, Vesper saiu pela porta da frente com seu cachorrinho de grife. Ela o levou direto para a extensão verde perfeita que eu tinha acabado de criar e o deixou fazer suas necessidades. Ops! Desculpa, gritou ela, com a voz transbordando de falsa doçura. Ele está tão acostumado com a rotina. Parei o que estava fazendo e apenas olhei para ela. Não gritei. Não disse uma palavra. Apenas encontrei seu olhar e, por um segundo, o olhar frio e inexpressivo de um sargento que já vira coisas muito piores do que uma pirralha mimada com um cachorro pareceu enervá-la. Ela puxou a guia e correu de volta para dentro. Virei-me, peguei uma pá no galpão e limpei a bagunça. Meu silêncio, eu estava aprendendo, era mais perturbador para eles do que qualquer explosão de raiva. Com minha base estabelecida, passei para a próxima fase da minha operação, reconhecimento. Comecei uma campanha simples de observação, de coleta de informações humanas.
Nada ostensivo, nada suspeito. Apenas observei e ouvi. E tomei notas no meu diário de bordo verde todas as noites. Mapeei seus padrões. Morgana tinha o hábito de atender um telefonema na varanda dos fundos todas as noites depois das 22 horas, andando de um lado para o outro no escuro. Meu pai, Alistair, tinha começado a esconder garrafas de uísque na garagem, escondidas atrás de uma pilha de pneus velhos. Vesper recebia constantemente pacotes da Amazon e da Sephora, um fluxo constante de coisas caras e inúteis que se acumulavam em seu quarto. Meu reconhecimento se estendeu além dos limites da propriedade. Quando dirigi o velho caminhão da fazenda até a cidade para buscar suprimentos, comecei a conversar com os outros peões locais, homens que conheciam minha família há décadas. Eu perguntava sobre o preço da ração, a previsão do tempo a longo prazo, apenas um bate-papo informal. E, com isso, comecei a montar um panorama. Um dos funcionários da propriedade vizinha mencionou casualmente que vira Morgana tomando café na cidade algumas semanas antes com um incorporador imobiliário, um sujeito esperto chamado Cali, que tinha fama de ser um tubarão. Ela não estava apenas se adaptando, ela estava avaliando o prêmio. Depois de uma semana assim, meu diário de bordo estava cheio de observações, horários e nomes. Era hora de consultar meu único aliado. Naquela noite, caminhei pela longa estrada de terra até a pequena e arrumada cabana de Jed, com meu diário de bordo debaixo do braço. O brilho cálido da janela da cozinha dele era um farol no crepúsculo. Ele me deixou entrar sem dizer uma palavra, apenas com um aceno de cabeça, e apontou para uma cadeira em sua pequena mesa de madeira. O ar lá dentro estava quente e cheirava a café ensopado de carne. Abri meu diário de bordo e o coloquei sobre a mesa. Como um soldado instruindo um comandante, apresentei minhas descobertas, de forma breve, factual e direta. Detalhei suas rotinas, seus gastos, os telefonemas discretos e a reunião com o desenvolvedor. Eles vão vendê-lo, Jed, completei, com a voz baixa e firme. Ou pelo menos vender parcelas. Ela está destruindo Blackwood de dentro para fora. Jed ouviu, seus olhos velhos fixos em mim, sem perder nada. Ele tomou um longo gole de café e assentiu lentamente, com uma expressão sombria no rosto. Imaginei, resmungou. Ele se inclinou para a frente, com as mãos calejadas apoiadas na mesa. Seu avô, Orion, era um homem inteligente. Ele previu isso. Sabia que Alistair era fraco. Fez uma pausa e seu olhar se aguçou com uma nova intensidade. Ele deixou algo para você, Rose. Não no testamento. Outra coisa. Um trunfo na manga. Fiquei sem fôlego. Inclinei-me, esperando. Mas você vai ter que provar o que eles estão tramando primeiro, continuou Jed. Ele armou tudo para que você tivesse que lutar por isso. Ele queria ter certeza de que você tinha a garra dos Pierce. As palavras de Jed foram como um clarão na escuridão, confirmando tudo o que meu instinto me dizia. Havia um caminho para a vitória. Havia uma arma me esperando. E agora eu finalmente sabia pelo que estava lutando. Antes de continuarmos, se você já precisou reunir forças silenciosamente enquanto era subestimado, clique em curtir para mostrar que está do meu lado. E me conte nos comentários qual pequena coisa te dá força em uma situação difícil. Uma simples palavra basta, como café ou música. É incrível o que nos mantém firmes. Saí da cabana de Jed naquela noite com uma renovada sensação de propósito. O vento frio de Montana não parecia mais tão cortante. Eu tinha uma missão. Eu tinha informações. E agora eu tinha a promessa de um trunfo. A guerra por Blackwood estava apenas começando. Jed me levou não à casa principal, mas ao antigo porão, um lugar onde eu não pisava desde criança. O ar lá dentro era fresco e cheirava a terra úmida e batatas. Era um lugar que Alistair e Morgana, com suas sensibilidades modernas, jamais pensariam em procurar. Jed acendeu uma lanterna, projetando sombras trêmulas nas paredes de pedra e nas prateleiras empoeiradas de vinho que meu avô havia construído à mão. Ele parou em uma seção de conservas antigas.
Seu avô me disse: Jed, se chegar o dia em que aquela nossa menina precisar de um soldado de verdade ao seu lado, dê isso a ela. Ele estendeu a mão para trás de uma fileira de potes de vidro e seus dedos encontraram a borda de uma pedra solta na parede. Ele a soltou, revelando uma pequena cavidade escura. Dentro havia um pequeno cofre de metal. Ele o puxou e me entregou. Era pesado, sólido, o oposto das promessas frágeis e das palavras cruéis que agora enchiam os cômodos acima de nós. Abri a caixa. Não havia dinheiro, nem joias, apenas uma única chave-mestra antiquada e uma pequena carta escrita à mão em papel timbrado do meu avô. Rose, esta chave abre meu cofre no First National Bank, na cidade. Lá dentro está tudo o que você precisa para proteger nossa terra. Eu confio em você, meu soldadinho. Sempre confiei. Orion. Meu soldadinho. As palavras ficaram turvas enquanto meus olhos se encheram de uma ardência repentina e ardente. Era a validação que eu tanto ansiava do meu pai, a fé inabalável que eu não sabia que sentia tanta falta. Fechei meu punho em volta da chave fria e pesada, sentindo o calor da confiança do meu avô penetrar em meus ossos, um escudo contra a frieza do mundo. De volta à cozinha quentinha e aconchegante de Jed, o aroma saboroso do seu famoso ensopado de carne enchia o ar. Ele serviu uma porção generosa em uma tigela para mim. Comendo um ensopado espesso e substancioso, senti um calor se espalhar por mim que não tinha nada a ver com a comida. Era o calor de uma aliança, de não estar sozinho. Ele era um bom homem, disse Jed, sentado à minha frente. Um fuzileiro naval de corpo e alma. Semper Fi era mais do que um lema para ele. Era como ele vivia. Eu me lembrava. O vovô Orion era um homem de poucas palavras, mas de ação decisiva. Foi ele quem me ensinou disciplina e honra muito antes do exército. Eu me lembrava de quando eu tinha 12 anos, quando ele me levou para o pasto oeste com um rifle .22 e me ensinou a respirar, mirar e apertar a arma, sem pestanejar. Ele me ensinou a ler um mapa topográfico, a encontrar o norte verdadeiro. Mas sua lição mais importante não foi dita, demonstrada ao longo da vida: você nunca desiste de uma luta quando está certo. Jed pareceu ler meus pensamentos. Sabe, uns 15 anos atrás, uma grande construtora da Califórnia ofereceu uma fortuna a ele por este lugar. Queria construir um campo de golfe e condomínios de luxo. Ele balançou a cabeça, com um sorrisinho no rosto. Orion nem piscou. Ele apenas disse ao cara: não posso vender as memórias da minha esposa nem a infância da minha neta. E foi só isso. Ele me olhou diretamente nos olhos. O único medo real dele nesta vida era que a fraqueza de Alistair um dia destruísse tudo o que ele havia construído. Ele vem se preparando para este dia há muito, muito tempo, Rose. Na manhã seguinte, dirigi o velho Ford F-150 do meu avô até a cidade. O ronco familiar do motor era um som reconfortante. Senti um tremor nervoso nas mãos, mas ele foi ofuscado por uma determinação profunda e firme. O First National Bank era um prédio de tijolos na rua principal, um lugar que parecia não ter mudado em 50 anos. O gerente, um senhor idoso e gentil chamado Sr. Abernathy, era amigo do meu avô. Ele me cumprimentou não apenas com simpatia, mas com um profundo e silencioso respeito. Rose, disse ele, com um olhar gentil. Seu avô me disse que você poderia vir um dia. Disse que você era o Pierce mais durão de todos. Ele me levou até o cofre. A grande porta de aço se abriu, e ele destrancou o cofre número 41, popa 10. Ele deslizou o longo recipiente de metal e o colocou sobre a mesa em uma sala de exibição privativa, deixando-me com um aceno respeitoso. Minhas mãos estavam firmes quando levantei a tampa. Dentro, havia uma pasta grossa de papel pardo abarrotada de documentos. Era um arsenal meticulosamente organizado. Havia cópias autenticadas de todas as escrituras originais do Rancho Blackwood, claras e inegáveis. Abaixo delas, havia outro testamento manuscrito do meu avô, este explicando em detalhes crus e dolorosos porque ele não podia, em sã consciência, deixar o controle do rancho para o próprio filho. E então eu encontrei o trunfo na manga.
Era um documento legal grosso, encadernado em azul. O título na frente dizia Servidão de Conservação Agrícola. Comecei a ler, com o pulso acelerado. Era um acordo legal que meu avô havia assinado anos antes com a Montana Land Reliance, uma fundação local de conservação. A linguagem era complexa, mas o significado era cristalino. O rancho Blackwood era permanentemente protegido. A terra jamais poderia ser subdividida. Jamais poderia ser usada para desenvolvimento comercial. Seu uso foi restringido para sempre à agricultura e aos espaços abertos. Os campos, os riachos, as colinas ondulantes, tudo estava parado no tempo, preservado como um rancho em funcionamento. Qualquer tentativa da Morgana de vender terrenos para desenvolvimento não seria apenas uma violação do testamento, seria ilegal. O fundo de conservação os processaria até a perda total. Um sorriso lento se espalhou pelo meu rosto. Meu avô não havia me deixado apenas um pedaço de terra. Ele havia construído uma fortaleza legal em torno dele. Ele havia jogado um jogo longo, antecipando a fraqueza do filho e a ganância dos forasteiros. Lembrei-me de uma lição que ele me ensinou durante uma partida de xadrez: nunca jogue uma mão sem saber o que seu oponente tem na mão. E sempre, sempre guarde sua rainha para o lance final. Morgana achava que estava jogando pela casa. Meu avô estava jogando pela alma da terra. Ela poderia ficar com seu perfume barato e seus bifes queimados. Ela jamais tocaria o coração de Blackwood. Agora eu tinha a defesa definitiva. Mas as palavras de Ged ecoavam em minha mente: você vai ter que provar o que eles estão tramando primeiro. Ter a fortaleza não era suficiente. Eu tinha que pegá-los em flagrante tentando derrubá-la. Meu objetivo agora estava claro. Eu precisava de provas inegáveis da conspiração deles. A fase de reconhecimento havia terminado. Era hora de armar uma armadilha. A fortaleza legal do meu avô era minha defesa máxima. Mas uma fortaleza é inútil se você ficar entrincheirado atrás dos muros. Para vencer, eu precisava alternar entre a defesa e o ataque. Precisava atrair o inimigo para o campo aberto. Era hora de partir para o ataque, silenciosa e estrategicamente. Minha próxima missão exigia novos recursos. Usando minhas próprias economias, fiz um pedido na Amazon. 2 dias depois, uma pequena e discreta caixa marrom chegou. Dentro havia um conjunto de 3 câmeras de segurança Blink alimentadas por bateria, pequenas o suficiente para caberem na palma da minha mão, e um hub Wi-Fi simples, minha rede de vigilância. Naquela noite, sob a proteção de um céu sem lua, dei início ao que mentalmente chamei de Operação Olho Divino. Vestido com roupas escuras e me movimentando com o silêncio praticado de um soldado em patrulha, posicionei os recursos. A primeira câmera foi para o denso roseiral ao lado da varanda dos fundos, com sua pequena lente apontada diretamente para o local onde Morgana atendia seus chamados noturnos. A segunda estava escondida em uma prateleira alta na garagem, atrás de latas de tinta velhas, com uma visão clara da área onde meu pai guardava seu estoque secreto de uísque. O último foi o mais arriscado. Coloquei-o na prateleira de cima da estante da sala, camuflado entre 2 enciclopédias antigas da minha avó. De volta à segurança do meu afogo, conectei as câmeras ao meu laptop. As imagens granuladas da visão noturna ganharam vida: a sala de estar, a garagem, a varanda dos fundos. Eu estava de olho nos principais locais estratégicos do campo de batalha. Não se tratava de uma invasão de privacidade. Eu estava monitorando áreas comuns. Eu estava observando o território onde a conspiração se desenrolava. Eu havia transformado o rancho Blackwood em um ambiente operacional inteligente. Agora, eu precisava forçá-los. Um inimigo passivo e imprevisível. Eu precisava que Morgana acelerasse sua linha do tempo para cometer um erro. Então, preparei uma isca. Criei um documento falso simples no meu laptop, digitei algumas páginas de jargão jurídico e números impressionantes, e colei uma folha de rosto: avaliação de terras do rancho Blackwood, estimativa preliminar para a Montana Land Reliance. Imprimi, coloquei numa pasta e deixei acidentalmente na minha pequena mesa de trabalho no galpão, visível apenas da porta.
Eu sabia que os hábitos de espionagem de Vesper seriam mais confiáveis do que qualquer relógio suíço. Demorou menos de 24 horas. Do meu laptop, assisti à transmissão ao vivo de uma quarta câmera que eu havia instalado, monitorando o meu próprio FOB. A porta do galpão rangeu ao se abrir. Vesper entrou sorrateiramente, lançando olhares nervosos por cima do ombro. Ela viu a pasta, agarrou-a e arregalou os olhos ao ler a capa. Pegou o celular, tirou fotos rápidas de cada página, depois colocou a pasta de volta, ligeiramente torta, e saiu correndo. A isca foi mordida. O efeito foi imediato. Morgana, sem dúvida em pânico com a ideia de eu trabalhar para o fundo de conservação, começou a se mover mais rápido. Seus telefonemas noturnos ficaram mais longos e agitados. 2 noites depois da pequena missão de espionagem de Vesper, concentrei toda a minha atenção na transmissão da varanda dos fundos. Morgana andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, sua voz um sussurro furioso. Coloquei meus fones de ouvido e ativei o software de gravação de áudio do meu laptop, amplificando o som. Suas palavras soaram ásperas e venenosas. Ela estava falando com o construtor que Jed mencionara, Kali. Não me importa o que você tenha que fazer. Só prepare a papelada, sibilou ela. Uma pausa. A assinatura? Preciso da assinatura dela. Não, claro que ela não vai assinar. A pirralha acha que é a rainha do castelo agora. Você só precisa preparar os documentos. Eu cuido do resto. Houve outra longa pausa. Eu podia ouvir a voz fraca e abafada de Kali do outro lado da linha. Então Morgana riu, um som baixo e feio que me fez gelar o sangue. Ah, Alistair, disse ela, com a voz transbordando de desprezo. Não se preocupe com ele. Ele é burro como uma ovelha. Ele fará tudo o que eu mandar. Assim que isso for assinado e protocolado, você e eu embarcaremos no primeiro voo para o Havaí. Minha mão se fechou em punho. Ouvi-la falar daquele jeito do meu pai, o homem que ela havia quebrado e agora controlava, foi como uma facada no meu peito. Ele era fraco, sim, mas ainda era meu pai. E ela estava zombando dele, usando-o, planejando descartá-lo. Salvei o arquivo de áudio e o nomeei seguinte do evidência alfa.mp3. Era a prova concreta de que eu precisava de conspiração e intenção de cometer fraude. A última peça do quebra-cabeça se encaixou na tarde seguinte. Meu celular vibrou com uma mensagem do Jed, pilota preta. O Kali, o construtor, acabou de chegar ao escritório do advogado na rua principal. Meu coração batia forte contra as costelas. Peguei minhas chaves e em 30 segundos estava na caminhonete do meu avô, a caminho da cidade. Estacionei do outro lado da rua, e minha posição me dava uma visão clara da entrada de um pequeno prédio de tijolos com uma placa que dizia Escritório de Advocacia Geral de Fleming. Observei Kali, um homem de terno caro que parecia deslocado em nossa pequena cidade, sair da caminhonete. Ele foi seguido por um homem de aparência nervosa, de terno amassado, seu advogado, presumi. Mas então a porta do passageiro da caminhonete de Kali se abriu e meu mundo desmoronou. Meu pai, Alistair, saiu. Ele parecia menor do que eu jamais o vira, curvado e pálido, com as mãos tremendo enquanto alisava a camisa. Parecia assombrado, um homem sendo levado para a própria execução. Olhou ao redor, nervoso, antes de seguir Kali e o advogado para dentro do prédio. Não me mexi. Apenas levantei o celular, dei-o e tirei uma série de fotos nítidas e com data e hora dos 3 entrando juntos naquele escritório. Eu tinha tudo, o motivo, a conspiração, a intenção de fraudar e agora a confirmação visual da cumplicidade do meu pai. Eles estavam lá agora mesmo, preparando uma procuração falsificada ou algum outro documento fraudulento para tentar roubar meu direito de primogenitura. Coloquei a caminhonete em movimento e voltei para o rancho. Uma certeza fria e dura se instalou em meu estômago. A hora H havia chegado. O tempo de observação havia acabado. Era hora de acabar com esta guerra. Voltei da cidade com um bloco de gelo onde deveria estar meu coração.
A imagem do meu pai, curvado e quebrado, seguindo aqueles tubarões até o escritório do advogado, ficou gravada na minha mente. Ele havia feito sua escolha. Ele os havia escolhido em vez de mim, em vez do legado de seus próprios pais. A dor daquela traição era um fardo físico pesado. Mas a visão que me deparei quando virei a longa estrada de cascalho para Blackwood foi algo muito pior. Foi uma profanação. No meio do jardim da frente, onde cresciam as rosas premiadas da minha avó, um barril de carvão enferrujado expelia uma fumaça espessa e acre no céu claro de outono. Morgana e Vesper estavam parados ao lado, rindo, jogando objetos nas chamas. Eles faziam um piquenique enquanto cometiam uma atrocidade. Uma faixa de fumaça e cinza se desdobrou no céu azul, um sinal do sacrilégio que acontecia lá embaixo. Eles estavam limpando o galpão, gritou Morgana, como se fosse uma faxina de primavera. Mas eu sabia o que havia naquele galpão. Eles não estavam queimando lixo. Estavam queimando minha avó. Estacionei a caminhonete e saí. Meus movimentos pareciam lentos e desconexos, como se eu estivesse me movendo na água. Eu conseguia ver os itens agora, velhos romances de bolso com páginas amareladas, as lombadas quebradas de 100 leituras, um álbum de fotos grosso com páginas encapadas com plástico, do tipo que toda família tinha nos anos 80. E então eu vi um vislumbre da lã azul familiar. O projeto de tricô inacabado da minha avó, o chale que ela estava fazendo para mim antes de ficar fraca demais. A agulha de madeira ainda presa no fio foi jogada descuidadamente no fogo. Comecei a caminhar na direção deles, minhas botas triturando o cascalho. Cada passo era deliberado. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Eles não me notaram a princípio. Vesper segurava algo nas mãos, um pedaço grosso de papelão. Era a fotografia em preto e branco emoldurada dos meus avós no dia do casamento deles, aquela que costumava ficar na lareira da sala. Nossa, como eles parecem desleixados, não é? Disse Vesper com um sorriso irônico, e então, com a indiferença casual de alguém jogando lixo fora, jogou no fogo. Observei as chamas lamberem as bordas da moldura. O velho papel fotográfico começou a enrolar e escurecer. A imagem de Orion e a Ara, seus rostos tão jovens e cheios de esperança, a própria base deste rancho, distorceu-se com o calor, borbulhou e depois desapareceu numa nuvem de cinzas. E naquele instante, algo dentro de mim se rompeu. Toda a disciplina, todo o treinamento, todas as ordens que eu havia dado a mim mesmo, observe e relate. Não se envolva. Se estilhaçaram em 1.000.000 de pedaços. Não era mais uma manobra estratégica. Não se tratava de terra ou dinheiro. Era uma violação. Eles não estavam apenas queimando coisas. Estavam queimando o amor que construiu este lugar. Estavam queimando minha alma. Eu não gritei. Eu não investi. A raiva que me invadiu era imensa demais para isso. Era uma fúria fria, silenciosa e ardente. Cheguei ao barril queimado, e minha presença finalmente foi registrada por eles. Peguei um longo atiçador de ferro que estava encostado na lateral, com o metal frio na minha palma. Calma e metodicamente, comecei a retirar das chamas os restos fumegantes da vida da minha avó, a capa chamuscada de um livro, o plástico derretido do álbum de fotos, os restos carbonizados do chale de lã. Morgana deu um passo à frente, colocando a mão no quadril, a voz transbordando condescendência. Ah, pelo amor de Deus, Rose! É só uma tralha velha. Só estamos abrindo espaço. Parei. Virei a cabeça lentamente, pela primeira vez desde que chegará em casa, encarei Morgana. O ar crepitou entre nós. O sorriso em seu rosto desapareceu. Minha voz, quando saiu, era baixa, calma, fria e dura como o aço de Montana em janeiro. Você acabou de cometer um erro fatal, eu disse. Você subestimou seu inimigo. Percebi um lampejo de medo genuíno em seus olhos. Foi a primeira emoção real que vi nela. Ela confundira meu silêncio com fraqueza. Não fazia ideia com quem estava lidando. Não os encarei mais. Larguei o atiçador, e o som metálico do ferro no cascalho ecoou no silêncio repentino.
Virei as costas para eles e para a fumaça fétida e caminhei em direção à casa principal. Passei pelo meu pai, que estava sentado em um estado de estupor na varanda, com uma lata de cerveja pendurada na mão. Nem olhei para ele. Ele era apenas um fantasma agora, um homem vazio em uma casa de ladrões. Subi as escadas direto para o meu antigo quarto, o quarto da Vesper. Peguei a chave que Morgana me dera para o galpão. As fechaduras antigas eram todas iguais. Ela girou com um clique satisfatório. Entrei, fechei a porta e a tranquei. Eu não estava lá para chorar. Estava lá para me preparar para a guerra. Sentei-me na penteadeira de Vesper, empurrei a maquiagem e as tralhas dela para o lado e abri meu laptop. Meus dedos percorreram o teclado, meus movimentos precisos e eficientes. Criei uma nova pasta na área de trabalho, Ataque Blackvood. Um por um, transferi todos os arquivos para lá. O vídeo de Vesper no galpão, o arquivo de áudio do telefonema de Morgana, as fotos com carimbo de data e hora do meu pai no escritório do advogado, o PDF da servidão de conservação do meu avô. Meu arsenal. Se você já chegou àquele ponto em que sabia, simplesmente sabia, que não conseguia ficar em silêncio nem mais um segundo, clique em curtir agora mesmo. Me conte nos comentários. Basta digitar chega se você conhece esse sentimento. Em seguida, abri um cliente de e-mail seguro e digitei uma mensagem curta e simples para o GED. O assunto era uma palavra, hoje à noite. O corpo do e-mail tinha apenas duas, esteja pronto. Cliquei em enviar. Por fim, levantei-me e tirei a roupa de trabalho, manchada de sujeira e da fuligem das lembranças da minha avó. Entrei no banheiro ao lado e liguei o chuveiro, a água lavando a sujeira, mas não a fúria. Vesti uma calça jeans limpa e uma camisa social impecável. Penteei o cabelo. Olhei para o estranho no espelho, o soldado de olhos frios e determinados. Meu avô me ensinou a escolher meu campo de batalha. Eles o escolheram para mim, aqui mesmo em Blackvood. Esta noite, esta guerra termina. Trancado naquele quarto, não desperdicei um único segundo com emoções. O tempo da raiva havia acabado. Agora era a hora da estratégia fria e dura. Sentei-me diante do meu laptop, não como uma neta em luto, mas como uma oficial de operações se preparando para um ataque final. Minha primeira ação foi reunir meus recursos. Criei uma nova pasta na área de trabalho limpa, dando a ela um título simples e claro, Operação Blackvood. Meus movimentos eram precisos, meus dedos clicando com determinação no trackpad. Abri minha pasta de evidências e comecei a organizar minha munição digital, renomeando cada arquivo para maior clareza tática. O vídeo de Vesper bisbilhotando meu galpão virou One Surveillance Vesper Infiltration.mp4. O áudio do telefonema traiçoeiro de Morgana virou To Sigint Morgana Kali Conspiracy.mp3. As fotos do meu pai entrando no escritório do advogado se tornaram Trimageria Listair Colusion.jpg, e a arma definitiva do meu avô, o documento de conservação, se tornou For Legal Conservation e Azimentmimentia.pdf. Cada cartucho estava no carregador. Eu não precisava de um rifle. Meu arsenal estava ali, limpo, organizado e inegável. Antes de fechar o laptop, fiz uma última verificação. Inserei um pequeno pendrive criptografado na porta e copiei toda a pasta da Operação Blackvood para ele. Um bom soldado sempre tem um plano de contingência, um backup. Meu celular vibrou na mesa, um zumbido baixo contra a madeira. Olhei a tela. Era uma mensagem do GED. Meu coração acelerou, caminhão preto. O Kali, o construtor, acabou de chegar na entrada da garagem. Respirei fundo, lenta e profundamente. Hora do show. Digitei uma resposta rápida, entendido. 1 minuto depois, o telefone tocou. Era o GED. Sua voz estava calma, mas eu conseguia ouvir a urgência subjacente. Rose, eles estão todos na sala agora. Kali, o advogado dele, todo o circo. Fechei os olhos, visualizando a planta da casa. A sala de estar, uma entrada principal, saída limitada. Perfeito, eu disse, com a voz baixa e firme.
Todos os alvos estão na zona de abate. Qual é o plano? Perguntou Jed. Jed, eu disse, com a mente já 5 passos à frente, pode fazer mais uma coisa por mim? Preciso que você faça um telefonema. Preciso que ligue para o Sr. Peterson, do Montana Land Reliance, o fundo de conservação. Diga a ele que o sargento Pierce precisa da presença dele no rancho Blackwood em 30 minutos. Diga a ele que se trata de uma quebra de contrato. Diga a ele para vir como testemunha. Considere feito, disse Jed, e a linha caiu. Agora eu tinha meu apoio aéreo legal a caminho. Mas havia mais uma arma de que eu precisava, um tipo diferente. Não para eles, mas para ele. Fui até o armário onde as coisas de Vesper estavam penduradas. No fundo, ela havia enfiado a caixa de memórias de cedro que eu encontrara no armário da minha avó. Levantei a tampa, e o aroma de lavanda e história preencheu novamente o pequeno espaço. Estendi a mão além das cartas e fotos dos meus avós. Eu procurava algo específico. E encontrei no fundo. Não estava em um álbum. Era apenas uma fotografia solta, uma impressão de 4x6 da farmácia local, com as cores um pouco desbotadas. Foi a última foto de família que tiramos juntos, alguns meses antes do acidente de carro que levou minha mãe. Estávamos em uma feira de condado. Meu pai, Alistair, estava no meio, com o rosto entreaberto por um sorriso genuíno e espontâneo. Ele parecia feliz. Parecia vivo. Um braço envolvia minha mãe e o outro segurava uma versão pequena e banguela de mim, um cone gigante de algodão doce na minha mão. Éramos uma família, inteira, inquebrável. Esta era minha arma de operações psicológicas, minhas operações psicológicas, não projetadas para ferir, mas para destruir uma realidade cuidadosamente construída. Esta era minha bala de prata, e estava mirada diretamente no coração do homem que meu pai costumava ser. Dobrei cuidadosamente a fotografia ao meio e a guardei no bolso da camisa, bem sobre o coração. Meus preparativos finais estavam completos. Levantei-me, dei uma última olhada ao redor do quarto que um dia foi meu e caminhei até a porta. Destranquei-a e saí para o corredor, segurando apenas meu celular. Comecei a descer as escadas. Minhas botas não faziam barulho nos velhos degraus de madeira. Eu me movia com um silêncio fluido e praticado, um fantasma em minha própria casa. Minha respiração era regular, meu pulso firme. Era isso, a infiltração final, a aproximação do objetivo. Do pé da escada, eu podia ouvi-los, o som de sua vitória, o tilintar de copos, a risada estridente de Morgana, o murmúrio baixo de vozes masculinas, congratulatórias e autoconfiantes. Cheguei à porta da sala e parei fora do campo de visão deles. Estavam todos lá, exatamente como Jed havia dito, Morgana, Vesper, Cale e seu advogado reunidos em volta da mesa de centro, erguendo taças de champanhe barato. Sobre a mesa, havia uma pilha de papéis legais, e meu pai. Meu pai estava afundado na poltrona da minha avó, a nova, olhando para o copo como se ele contivesse as respostas para o universo. Eles estavam celebrando a morte do legado da minha família. Brindavam a própria ganância e desconheciam completa e alegremente que o anjo da justiça, ou pelo menos o sargento da retribuição, estava bem no meio deles. Respirei fundo uma última vez. Então atravessei a porta. Minha voz calma cortou o riso deles como um caco de vidro. Acho que precisamos conversar. Minha voz interrompeu a comemoração, e 5 pares de olhos se voltaram para mim na porta. As taças de champanhe congelaram a meio caminho dos lábios. Um silêncio atordoante se abateu sobre a sala, denso e imediato. Vocês parecem tão alegres, eu disse, entrando lentamente na sala. Meus olhos se voltaram para a pilha de papéis na mesa de centro. Deve ser por causa disso. Morgana foi a primeira a se recuperar. Ela pousou o copo com um clique delicado e me lançou um sorriso triunfante e compassivo. Isso mesmo, Rose. É uma procuração. Seu pai concordou em transferir os direitos administrativos do rancho para mim, para a família. Tudo perfeitamente legal. Legal, repeti, a palavra com gosto de cinza na minha boca. Assenti lentamente.
Tudo bem, vamos falar sobre a lei. Levantei meu celular. Com alguns toques, conectei-me à Smart TV da sala. A tela de 60 polegadas, uma compra chamativa da Morgana, piscou, espelhando a tela do meu celular. Uma fileira de arquivos cuidadosamente etiquetados apareceu. Primeiro, eu disse, com a voz calma e serena, vamos assistir a um vídeo curto. Prova A. Apertei o play. A filmagem granulada e com data e hora do meu fob preencheu a tela, a imagem de Vesper, com o rosto iluminado pelo celular, entrando sorrateiramente no meu galpão e tirando fotos da falsa avaliação do terreno, transmitida em alta definição. Vesper emitiu um pequeno ruído estrangulado, e seu rosto ficou da cor de giz. Morgana lançou-lhe um olhar de pura fúria. A seguir, eu disse, sem dar a nenhum deles um momento para respirar ou formular uma defesa, vamos ouvir um arquivo de áudio. Prova B. Vamos ver o quão legal esse arranjo familiar é. Toquei no segundo arquivo. A voz da própria Morgana, ríspida e conspiratória, de repente preencheu a sala, amplificada pelos alto-falantes da TV. Preciso da assinatura dela. Não, claro que ela não vai assinar. Você só precisa preparar os documentos. Eu cuido do resto. Então veio a parte que eu tanto esperava. Ah, Alistair, não se preocupe com ele. Ele é burro como uma ovelha. Ele fará tudo o que eu mandar. Assim que isso for assinado e arquivado, você e eu embarcaremos no primeiro voo para o Havaí. O efeito foi como uma bomba explodindo no quarto. Meu pai, Alistair, levantou-se de um salto como se tivesse sido eletrocutado. O sangue sumiu de seu rosto, deixando-o com uma palidez pastosa e horrorizada. Ele virou a cabeça lentamente e encarou Morgana, abrindo e fechando a boca sem emitir nenhum som. Callie, o desenvolvedor esperto, deu 2 passos para longe de Morgana, com as mãos levemente levantadas, como se dissesse, não estou com ela. Seus cúmplices a estavam abandonando no campo de batalha. Morgana gaguejava, o rosto uma máscara de descrença e pânico. Isso foi adulterado. É falso. E finalmente, eu disse, minha voz cortando suas negações patéticas, mesmo que você tivesse conseguido falsificar minha assinatura naquele documento. Fiz uma pausa, deixando o peso da palavra falsificar pairar no ar, seria completa e totalmente inútil. Toquei no arquivo final. O texto nítido em preto e branco da certidão de conservação agrícola do meu avô preencheu a tela. Rolei a tela lentamente, deixando as frases-chave brilharem. Perpetuidade. Proibida a subdivisão. Desenvolvimento comercial é estritamente proibido. Este rancho e cada acre dele são legalmente protegidos, anunciei para a sala silenciosa e horrorizada. Ele jamais poderá ser desmembrado ou vendido para incorporadoras. Todo seu plano não é apenas uma violação do testamento da minha avó. É um crime. Uma tentativa deliberada de violar um contrato legal vinculativo com a Montana Land Reliance. Como se tivesse sido combinado, a porta da frente se abriu. Jed entrou, com um rosto sério e determinado. Ele segurou a porta aberta para o homem atrás dele, o Sr. Peterson, um distinto homem de cabelos grisalhos, vestindo um paletó de tweed, com uma expressão séria e autoritária. Ele acenou para mim. Sargento Pierce, disse ele, com a voz carregada de força. Recebemos uma ligação sobre uma possível violação do acordo de conservação desta propriedade. Parece que chegamos bem na hora. A sala implodiu. Morgana começou a gritar, uma série de acusações incoerentes sobre mim, sobre o testamento, sobre tudo. Vesper desatou a chorar. Callie e seu advogado, ao verem o funcionário da Land Reliance, começaram a enfiar freneticamente papéis em suas pastas, com os olhos voltados para a saída como ratos encurralados. Mas eu não estava olhando para eles. Meus olhos estavam fixos no meu pai. Ele havia desabado na poltrona, o corpo se encolhendo, a cabeça enterrada nas mãos. Era um homem destruído, derrubado não pelo meu ataque, mas pelo peso da própria fraqueza. Atravessei lentamente a sala, o caos se dissipando em um rugido abafado ao meu redor. Enfiei a mão no bolso da camisa e tirei a fotografia dobrada. Não a bati com força.
Coloquei-a delicadamente na mesa de centro à sua frente. Os rostos alegres de uma jovem família o encaravam na impressão desbotada. Minha voz era baixa, tão baixa que só ele conseguia ouvir por cima do zumbido nos ouvidos. Este era o homem que eu conhecia, eu disse suavemente. Mas cada palavra era uma martelada em sua alma. Um marido que amava a esposa. Um pai que tinha orgulho da filha. Um homem que sorria com sinceridade. Aproximei-me mais. Você deixou aquela mulher nesta casa matá-lo. E hoje à noite, você esteve ao lado dela e a ajudou a queimar a memória da minha mãe até as cinzas. Ele ergueu a cabeça, com os olhos vermelhos e fundos. O olhar passou da fotografia do homem que um dia fora para o meu rosto, o rosto da filha que lhe havia traído. E, pela primeira vez em 8 longos anos, meu pai começou a soluçar. Não há as lágrimas silenciosas de um bêbado, mas os soluços profundos, ásperos e angustiantes de um homem que acaba de ser forçado a olhar para os destroços da própria vida. A batalha por Blackwood havia terminado. Eu havia vencido. Mas estar ali, ouvindo o som da dor do meu pai, não parecia uma vitória. Parecia apenas a vitória final. A explosão na sala de estar não terminou com um estrondo, mas com um lento e patético estalo. Com o Sr. Peterson, do Land Reliance, parado ali, com a expressão impassível de autoridade legal, não havia espaço para as mentiras de Morgana. Diante da ameaça real de um processo por fraude grave, um processo que perderiam inequivocamente, ela e Callie desistiram. Não houve uma grande saída, nenhum confronto final dramático. Havia apenas a tarefa silenciosa e humilhante de fazer as malas. Sob o olhar atento e silencioso de Jedediah Stone, Morgana e Vesper corriam pela casa, jogando suas roupas e pertences espalhafatosos em malas. Não falaram comigo. Nem sequer olharam para mim. Eu não era mais um obstáculo. Eu era a força inabalável que as havia destruído. Eu também não disse uma palavra a eles. Fiquei apenas parado na varanda da frente, com os braços cruzados contra o ar frio da noite, observando. Observei Callie colocar as malas na caminhonete preta. Observei Vesper lançar um último olhar de ódio para a casa. E observei Morgana entrar na caminhonete sem olhar para trás. Não houve alegria na minha vitória, nenhuma satisfação, apenas uma exaustão profunda, até os ossos, do tipo que você só sente depois de uma guerra longa e brutal. Fiquei ali até que o brilho vermelho das lanternas traseiras desapareceu no final da longa estrada de terra, engolido pela imensa escuridão da noite de Montana. O inimigo havia sido derrotado. O custo ainda estava por ser calculado. Na manhã seguinte, encontrei meu pai. Ele não estava em casa. Encontrei-o no pasto oeste, encostado em um poste de cerca, olhando para um pedaço de arame farpado que havia se soltado, um pedaço que eu tinha que consertar. Ele parecia um homem que envelhecera uma década da noite para o dia. Seus olhos estavam inchados e vermelhos, e seus ombros estavam caídos em sinal de derrota. Ele me viu chegando e se endireitou, mas foi um gesto fraco e vazio. Ele começou a falar antes mesmo que eu chegasse perto, as palavras saindo numa torrente desesperada e confusa. Falou sobre como se sentirá solitário depois da morte da minha mãe. Como Morgana parecia tão cheia de vida. Como ele deixará o ciúme do amor do meu avô por mim transformá-lo em algo feio. Era uma ladainha patética de desculpas que eu tinha ouvido em pedaços a vida toda. Então ele fez algo que eu jamais esperava. Ajoelhou-se na terra úmida e estendeu a mão para mim, agarrando a bainha da minha calça jeans de trabalho. Rose, por favor, soluçou ele, com o rosto contorcido de tristeza. Por favor, me perdoe. Não, não me faça ir embora. Esta é a minha casa. Fiquei completamente imóvel, deixando suas palavras, suas lágrimas, seu desespero me invadirem. Olhei para o topo de sua cabeça grisalha, para aquele homem destruído que compartilhava meu sangue, e tudo o que pude ver foi a imagem da fotografia do casamento dos meus avós se transformando em cinzas negras no fogo. Tudo o que eu conseguia ouvir era a voz dele, a própria voz dele, murmurando na sala de estar: "Este é o preço que você paga." Ele estava certo. Este era o preço. O preço dele.
Com delicadeza, mas com firmeza, soltei minha perna de suas mãos. Ele olhou para cima, o rosto coberto de lágrimas transbordando de uma esperança desesperada e infantil. Era um olhar que poderia ter partido meu coração um mês atrás. Mas eu não era a mesma pessoa que havia descido daquele ônibus. Não vou te expulsar, eu disse, e o som da minha própria voz me surpreendeu. Era monótono, calmo e distante. Eu não o chamei de pai. A palavra parecia mentira. Mas você não pode ficar aqui. Blackwood precisa se curar, e eu também. O último vislumbre de esperança se apagou em seus olhos. Ele finalmente entendeu. Meu olhar não continha ódio, nem raiva, mas também não continha calor. Era o olhar educado e impenetrável que se lança a um estranho que nunca mais se verá. Eu havia traçado uma linha, não na terra, mas no espaço entre nós, e ele sabia que nunca mais poderia cruzá-la. Ele não discutiu. Apenas assentiu, um único movimento brusco, e se levantou do chão. Ele voltou para casa e encheu uma única mochila com o pouco que realmente era seu. Entrou em sua velha e surrada Dodge Ram e ligou o motor. Fiquei parado perto da cerca, observando-o se afastar. Observei até a caminhonete se tornar apenas um pontinho no horizonte, até que o rastro de poeira que ela levantava se assentasse novamente na terra. Uma parte inteira da minha vida, a parte que continha um pai e uma família, simplesmente desapareceu com aquela poeira. Eu não chorei. Apenas senti uma profunda e dolorosa sensação de alívio. Era o tipo mais solitário de liberdade. O perímetro estava agora seguro. Os dias seguintes foram um ritual de purificação. Jade e eu iniciamos a grande limpeza de Blackwood. Éramos uma equipe silenciosa e eficiente. Levamos todos os móveis baratos e ostentosos da Morgana para a calçada com uma placa de grátis. Tiramos as cortinas sintéticas chamativas e deixamos a luz do sol limpa e brilhante inundar os cômodos pela primeira vez em anos. Abrimos todas as janelas da casa, deixando o vento cortante limpo de Montana soprar pelos corredores, afugentando o último resquício de perfume barato e traição. Foi um exorcismo. Peguei os poucos itens preciosos que havia resgatado do incêndio e, depois de limpá-los cuidadosamente, coloquei-os de volta em seus devidos lugares. Alguns livros da minha avó voltaram para a lareira. Coloquei uma pequena ponta chamuscada do chale dela sobre a cadeira de balanço que ela deveria ter. A casa começou a respirar novamente. Começou a parecer menos uma cena de crime e mais um santuário. Certa tarde, depois de todo o trabalho concluído, fiquei sozinho no centro da sala de estar silenciosa e limpa. O silêncio era absoluto. A batalha havia terminado. O inimigo havia sumido. A terra estava segura. Eu havia vencido. Mas ali, em meio ao silêncio ecoante, uma única e pesada pergunta se abateu sobre mim: e agora? A pergunta que ecoava na sala de estar vazia: e agora? Encontrou sua resposta não em uma revelação repentina, mas no ritmo lento e constante das mudanças das estações. À medida que o rigoroso inverno de Montana se dissipava e os primeiros sinais da primavera surgiam, um novo senso de propósito também começou a se dissipar dentro de mim. Blackwood não era mais um campo de batalha a ser vencido. Era um santuário a ser nutrido. Com Jade ao meu lado e com a ajuda silenciosa e incondicional dos fazendeiros vizinhos, que pareciam entender que Blackwood estava de volta às mãos certas, iniciamos o trabalho de revitalização. Não voltamos apenas aos velhos hábitos. Apliquei tudo o que o exército havia me ensinado sobre logística, eficiência e gestão de recursos à fazenda. Mapeamos a rotação de culturas como campanhas, gerenciamos as cadeias de suprimentos de ração e sementes e otimizamos as operações diárias até que a fazenda estivesse operando com mais produtividade do que nunca. Meu passado e meu futuro não estavam mais em conflito. Eles estavam trabalhando juntos. Numa fresca manhã de primavera, peguei uma pá e caminhei até a pequena e tranquila colina onde minha mãe, Serafina, estava enterrada. Logo abaixo de sua simples lápide, cultivei um pequeno pedaço de terra, minhas mãos trabalhando o solo rico e escuro. Lá, plantei um jardim de lavanda.
À medida que os pequenos brotos verdes começavam a se abrir em direção ao sol, senti como se estivesse plantando uma promessa. Eu estava dizendo a ela, e a mim mesma, que a alma daquele lugar não apenas havia sido salva, mas estava começando a crescer novamente. A resposta para e agora ficou mais clara. Blackwood era vasta demais, sua paz profunda demais para ser guardada apenas para mim. Pensei nas mulheres com quem servi, mulheres que carregavam feridas invisíveis, muito mais pesadas do que qualquer mochila. Mulheres que retornaram da guerra apenas para se encontrarem travando uma nova batalha em casa, uma batalha de reintegração e incompreensão. Eu tinha uma fortaleza. Era hora de abrir os portões. Liguei para um centro de apoio a veteranos em Helena. Dirigi até lá na semana seguinte e expus meu plano. Não era caridade. Era um novo tipo de mobilização. Chamei-a de promessa de Serafina. Ofereceríamos uma vaga em Blackwood para veteranas que lutam contra o TEPT, ansiedade ou a simples e esmagadora dificuldade de encontrar seu lugar em um mundo que não parecia mais o delas. Elas não seriam funcionárias. Seriam companheiras. Eles vinham ao rancho por uma temporada para trabalhar a terra, cuidar do gado, sentir a dor satisfatória do trabalho físico sob o vasto céu aberto. Trocavam o caos de suas memórias pelo ritmo tranquilo das estações. Curavam-se juntos. Eu lutei para salvar o legado da minha família e, ao fazer isso, descobri seu verdadeiro propósito: tornar-me um santuário para minhas irmãs de armas. Os 2 primeiros veteranos chegaram no início do verão, ambos mais jovens do que eu, ambos com o mesmo olhar cauteloso e assombrado que eu conhecia tão bem. Não conversamos muito sobre o passado. Conversamos sobre consertar tubulações de irrigação, sobre a melhor maneira de tosquiar uma ovelha, sobre as nuvens de tempestade que se formavam sobre as montanhas. E lentamente, dia após dia, eu observava a tensão em seus ombros diminuir. Ouvia suas risadas, silenciosas a princípio, depois mais altas, ecoando pelos campos. Estávamos construindo um novo tipo de unidade, unida não pelo conflito, mas pelo cultivo. Um dia, no final de agosto, chegou uma carta pelo correio. O endereço do remetente era uma caixa postal em uma pequena cidade do Wyoming da qual eu nunca tinha ouvido falar. A letra era do meu pai. Minha mão estava firme quando a abri. Ele escreveu que estava sóbrio agora, trabalhando em um emprego fixo em uma madeireira. Não pediu perdão. Não deu desculpas. Apenas escreveu sobre sua vida tranquila, sobre as montanhas de lá. E perguntou se o rancho estava indo bem. Esperava que sim. Li a carta 2 vezes. O homem que a escreveu era um estranho, um fantasma de uma vida diferente. Senti um leve eco de tristeza pelo pai que um dia tive. Mas não havia raiva, nem amargura. Havia apenas distância. Dobrei a carta, guardei-a na caixa de cedro da minha avó e fechei a tampa. Não respondi, não por despeito, mas porque aquela história tinha acabado. Nossos caminhos haviam se separado para sempre, e o meu próprio caminho finalmente, felizmente, estava em paz. A história termina aqui, numa noite igual a esta. O sol está se pondo, pintando o céu de Montana com pinceladas brilhantes de laranja e roxo. Estou no alto da colina mais alta do rancho, o lugar que meu avô costumava chamar de o poleiro do capitão. Não estou mais com meu uniforme de gala, mas com minhas roupas de trabalho, jeans surrados, botas gastas e uma camisa de flanela simples. Abaixo de mim, Blackwood está viva. Os campos estão verdes e exuberantes. As luzes da casa da fazenda são aconchegantes e convidativas. Da janela aberta da cozinha, posso ouvir o som de risadas, o som fácil e alegre das mulheres de Serafinas Promise, minhas irmãs, preparando o jantar juntas. Eu tinha voltado para casa para enterrar a última pessoa que me amou, apenas para descobrir uma nova família esperando para nascer. Eu não tinha apenas vencido uma guerra por um pedaço de terra. Eu tinha construído uma paz real e duradoura, a partir das suas cinzas. Eu não era mais um soldado lutando em uma terra distante. Eu era um soldado guardando a paz aqui mesmo, em casa. A missão estava completa. A nova estava apenas começando.
Obrigada por ouvir minha história. A luta por Blackwood me ensinou que nosso verdadeiro legado não é o que herdamos, mas o que construímos a partir de nossas cicatrizes. Trata-se de encontrar a coragem para traçar um novo mapa quando o antigo leva à decepção. Se a minha jornada ressoou com você, clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade aqui. E eu ficaria honrado se você compartilhasse esta história com pelo menos uma pessoa que você conhece e que precisa ouvir que tem força para proteger a própria paz. Obrigada por estar aqui.